Olá, olá, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta! Meu nome é Breno Dores, eu sou tabelião e professor de Direito Empresarial da Unifev de Votuporanga. E esse é o seu canal do Tabelião. Nós estamos realizando uma série de aulas importantes de direito empresarial. Já falamos sobre aval, endosso, da exigibilidade do crédito, falamos do cheque e hoje falaremos sobre duplicata mercantil. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, fique conosco! As duplicatas mercantis são uma espécie de títulos de crédito de muita importância para a sociedade brasileira. Trata-se de uma espécie de título de crédito essencialmente brasileira, foi criada aqui e tem o seu berço no Código Comercial de 1850. De lá para cá, de 1850 para os dias atuais, as duplicatas só se aprimoraram. E hoje nós temos como base legal a Lei 5474 de 1968. E é dela que nós trataremos na aula de hoje. Antes de nós tratarmos da dogmática dos artigos propriamente ditos, nós precisamos entender como funciona o mecanismo da duplicata. É como entender a essência e a alma deste instituto jurídico, para que ele serve, com que função ele é emitido. As duplicatas mercantis têm uma classificação muito precisa. Tratam-se de títulos ordem de pagamento, de modelo vinculado e são conhecidos como títulos de crédito causais. Trata-se de uma exceção se nós compararmos com os outros três títulos que nós já estudamos, a letra de câmbio, a nota promissória e o cheque, que são títulos não causais. A duplicata é um título causal. Mas tratando especificamente da classificação, a duplicata é um título de crédito ordem de pagamento porque tem três interessados: o sacador, o sacado e o tomador beneficiário. Esses três indivíduos, essas três figuras vão permear as duplicatas mercantis. Nós devemos ainda acrescentar que, como já dissemos, as duplicatas mercantis são títulos de crédito de modelo vinculado. Equivale dizer que são títulos de crédito em que a sua estética está definida em lei. Vale lembrar que o Conselho Monetário Nacional, na Resolução 102, traçou o padrão estético das duplicatas mercantis. Vou fazer uma observação neste ponto da matéria. Há quem diga que a Resolução 102 não seria suficiente para traçar os padrões estéticos da duplicata mercantil, porque não se trata de uma lei em sentido estrito. Precisaria de ter havido uma lei ordinária, votada pelo Congresso Nacional, que definisse os padrões estéticos. Mas a doutrina dominante entende que os padrões traçados pela Resolução 102 do Conselho Monetário Nacional são suficientes para determinar os padrões estéticos. O que equivale dizer que, se nós não obedecermos esses padrões estéticos para a emissão de uma duplicata, ela não poderá valer como duplicata. E ainda é importante acrescentar que a duplicata mercantil é um título causal, porque a sua causa está determinada em lei. É isso, professor? É mais ou menos isso. O que nós podemos acrescentar para que você guarde efetivamente esta informação na cabeça é que só se pode emitir uma duplicata mercantil na compra e venda mercantil com prazo de pagamento não inferior a 30 dias e também para as prestações de serviços. Isso está encartado no artigo 1º e artigo 20 da Lei de Duplicatas. Ou seja, trata-se de um título causal porque a lei determina a hipótese para o seu saque.
Se nós pararmos para reparar, nós temos que na lei do cheque e na lei uniforme de Genebra não existe esse endurecimento, esse padrão rígido para a emissão desses títulos de crédito, letra de câmbio, nota promissória e cheque. E somente na duplicata mercantil é que existe esse padrão rígido, ou seja, só se pode sacar a duplicata quando houver uma compra e venda mercantil com prazo de pagamento não inferior a 30 dias. E só nessa hipótese. Portanto, trata-se sim de um título de crédito causal. Então, já entendemos quais são as características principais da duplicata mercantil. Trata-se de um título ordem de pagamento, de modelo vinculado e também um título de crédito causal. Mas vamos entender qual é a utilidade da duplicata. A duplicata se faz útil numa circunstância em que um vendedor de um produto, ele faz essa venda deste produto para um comprador e esse comprador se compromete a pagar dali 30 dias. Em face desta compra e venda, é obrigatória a emissão por parte do vendedor de um documento chamado fatura. Inicialmente existia somente a fatura, que é um documento de direito empresarial, de direito comercial. Com o passar dos anos e o aperfeiçoamento das técnicas, nós chegamos a 1970 e em 1970 as secretarias da Fazenda dos Estados e também a Receita Federal se juntou ao Ministério da Fazenda e impôs que nesses casos de compra e venda mercantil em que há a emissão de uma fatura, era necessário que se emitisse uma nota fiscal, que passou a se chamar nota fiscal fatura. Então, numa compra e venda mercantil a prazo, sempre haverá necessidade da emissão de uma fatura ou de uma nota fiscal fatura. Isso por si só traz uma seriedade, um complemento ao contrato de compra e venda, porque tanto o vendedor quanto o comprador assinam esse documento, essa fatura ou essa nota fiscal fatura. Ou seja, existe um documento assinado por aquele que adquire os produtos. Isso vincula juridicamente aquele que realiza as compras. Portanto, nós temos aí um lastro, um alicerce para a emissão de uma duplicata mercantil. Com base na fatura e com base na nota fiscal fatura, é possível que o vendedor se sinta habilitado a emitir uma duplicata, caso ele queira receber antecipadamente esse crédito que ele tem para receber no futuro. Veja que o vendedor pode aguardar os 30 dias ou 60 dias para receber o valor a que ele tem direito, sem nem sequer mencionar a hipótese de emitir uma duplicata mercantil. Ele pode emitir a duplicata mercantil. Caso esse vendedor que tem essa fatura assinada pelo comprador se sinta encorajado ou haja a necessidade de emitir uma duplicata, ele pode emitir essa duplicata e nós temos aí alguns requisitos obrigatórios. O primeiro requisito e mais importante do ponto de vista da escrituração é a existência de um livro de registro de duplicatas. O livro de registro de duplicatas é um livro obrigatório especial. Trata-se de um livro imposto àqueles empresários que emitem duplicatas. Aqueles empresários que não emitem duplicatas não precisam ter o livro de registro de duplicatas. Só aqueles que vierem a emitir, então, esse tipo de título de crédito. Então, uma vez que ele vai emitir a duplicata, ele escritura os dados que estão na fatura, que vão dizer respeito sobre a natureza do produto vendido, a quantidade, o valor, o prazo de pagamento, a praça de pagamento, quem é
o comprador, portanto, o devedor, e com base nesses dados, então, ele está lastreado a emitir esse título de crédito que poderá circular no comércio brasileiro, na nossa sociedade. E, portanto, doutores, nós estamos aí diante de um cenário que pode fazer circular o crédito e, em razão da seriedade deste fato, o nosso Código Penal resolveu legislar o artigo 172, um artigo após o artigo 171, aquele que trata do estelionato. O seguinte, nós temos que fazer algumas observações importantes. A primeira delas é que a emissão da fatura ou da nota fiscal fatura é obrigatória, mas a emissão de uma duplicata é facultativa. Então nós temos um número de ordem para as faturas e notas fiscais faturas de 1 até o infinito. Vamos imaginar, por hipótese, que lá pela 100ª fatura, o credor resolva emitir uma duplicata. Então, nós teremos uma nota fiscal fatura de número de ordem 100, mais uma duplicata de número 1. Esta duplicata de número 1 está lastreada na nota fiscal fatura número 100. Aliás, outra observação importante. Nós temos que uma fatura pode dar origem a mais de uma duplicata, sobretudo se nós estivermos falando de pagamentos parcelados. Então, vamos imaginar que nós estejamos falando que na nota fiscal fatura número 100, tem-se para receber 100 mil reais. Emite-se uma duplicata mercantil, que pode ser no valor cheio de 100 mil reais, ou mais de uma duplicata mercantil a se chegar ao montante desses mesmos 100 mil reais. Isso é possível. O que não pode acontecer é que existam duas notas fiscais faturas lastreando uma duplicata. Isso é vedado pela legislação das duplicatas. Vamos tratar um pouco sobre o aceite. Lembrando que o aceite é o ato de concordância feita pelo devedor. No nosso caso aqui, nós estamos falando do sacado, do devedor, que é o comprador. O título de crédito será enviado para o comprador para que ele manifeste o seu aceite, a sua concordância com o pagamento da duplicata mercantil. Lembrando que a duplicata mercantil, uma vez que nós temos um documento assinado lá atrás pelo próprio comprador, nós temos que o aceite na duplicata mercantil é obrigatório e que na letra de câmbio o aceite é facultativo. Então, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Não se esqueçam, da duplicata mercantil o aceite é obrigatório, enquanto que na letra de câmbio o aceite é facultativo. Isso porque aqui na duplicata o comprador já assinou o documento lá na fatura quando a mesma foi emitida. Então, vamos pensar, nós estamos falando dos títulos físicos. O comprador recebe o título em mãos, ele tem 5 possibilidades. A primeira é receber este documento, a duplicata mercantil, e dar o seu aceite e devolvê-la. Então essa é a primeira atitude, a mais óbvia e a mais esperada. Agora pode acontecer que o comprador receba o título em mãos, não dê o seu aceite e devolva. Então, na primeira, ele recebe, aceita e devolve. Na segunda, ele recebe, não aceita, não coloca nada de assinatura no título e devolve. Ou ainda, ele pode receber o título e recusar fundamentadamente a sua recusa, com base no artigo 8º da Lei de Duplicatas. E esta recusa fundamentada é a única forma de recusa que excusa o comprador do pagamento constante da cártula. A quarta hipótese é o recebimento do título por parte do comprador e segurar esse título em mãos e manifestar o seu aceite, desde que haja a concordância, a intimação, a intermediação de uma instituição
financeira. E a última hipótese ocorre quando o comprador recebe o título em mãos e simplesmente não devolve. Neste último caso, caberá o protesto cambial por falta de devolução. Mas vamos falar da hipótese da recusa fundamentada do aceite. Nós temos que, na hipótese de letra de uma duplicata mercantil emitida para compra e venda com prazo de pagamento não inferior a 30 dias, as hipóteses de recusa fundamentada estão no artigo 8º da Lei de Duplicatas. Lá nós vamos tratar, por exemplo, de casos em que a mercadoria foi entregue com avaria, ou ainda quando estas mercadorias foram entregues com vícios de qualidade e quantidade. Ou ainda, e por último, quando houver divergência de prazo de pagamento ou das divergências de preços ajustados. Então, se nós estivermos diante de uma recusa justificada, nós temos aí que este título de crédito, esta duplicata mercantil, perdeu a sua força executiva. É óbvio que o vendedor poderá demandar o comprador em juízo para tentar eliminar estas argumentações que foram propostas e impostas no título. Entendido isso, doutores e doutoras, vamos falar um pouquinho do aval. O aval é um instituto de garantia. Nós já falamos aqui em outra oportunidade, em uma aula específica de aval, que o aval pode ser total ou parcial. O aval é o mesmo que garantia. Aquele que garante, o garantidor, é chamado de avalista. Enquanto que aquele que tem os créditos garantidos, ele é chamado de avalizado. Lembrando que nos casos de aval em branco, aqueles em que o avalista não identifica o avalizado, tem-se que aquele que é avalizado, aquele que está em cima do nome do avalista. De novo, aquele que estiver em cima do nome do avalista é considerado como avalizado. E se não tiver essa situação geográfica lá no título de crédito, então nós vamos entender que o avalizado é o comprador. Esta é a presunção legal da Lei de Duplicatas. Avançando mais um pouquinho, podemos lembrar da súmula 189 lá do STF, que vai dizer que os avais superpostos devem ser entendidos como sendo simultâneos e não sucessivos. Nossa, professor, como é que é essa história aí mesmo? Os avais simultâneos são aqueles prestados mais de um avalista para um avalizado. Eles simultaneamente se comprometem a pagar. Já os avais sucessivos, nós estamos falando de avalista do avalista, o aval do aval. Então, nós temos aqui um avalizado e um avalista. E esse que está aqui é um avalizado de um outro avalista. Esse cara de cima garante esse de baixo e assim sucessivamente. Quando vem a súmula 189, ela vai dizer o seguinte, que os avais superpostos, se tiver um em cima do outro, ele vai ser entendido como sendo simultâneo e não sucessivo. Ficou claro isso? Vamos falar sobre o endosso. O endosso segue a mesma sistemática das aulas anteriores. Lembrando que o endosso é o mesmo que transferência do crédito, em que o endossante, o credor antigo, transfere o crédito para o endossatário, o credor novo. Não se pode realizar endosso parcial. Não faz sentido eu pegar a duplicata mercantil, rasgá-la no meio e falar assim, só esta parte do crédito está sendo transmitida. Não, isso não é possível, feriríamos o princípio da cartularidade. Ficou claro isso? Vamos avançar um pouco mais para tratar do protesto cambial. Nós temos uma lei específica para tratar do protesto cambial, que é uma lei muito cara, muito querida da minha pessoa, uma vez
que sou tabelião de protesto. A Lei 9492 de 97, que vai permitir o protesto das duplicatas mercantis, inclusive o protesto das duplicatas mercantis virtuais. Vamos falar um pouquinho delas, nas protestos das duplicatas mercantis por indicações. O protesto cambial poderá ser feito por falta de pagamento, por falta de devolução ou por falta de aceite. Lembrando que o protesto cambial é um instituto jurídico do direito cambial destinado à produção de provas. A produção de prova da falta do pagamento, da falta do aceite e da falta de devolução. Ah, professor, eu estava achando que o protesto servia para negativar o nome do devedor. A princípio, a nossa história diz que o protesto cambial serve para a produção de provas. Atualmente, nós temos que a recuperação de crédito tem sido um dos braços fortes do nosso cenário creditício nacional. O protesto, os cartórios de protesto têm recuperado muitos créditos a despeito da propositura de ações judiciais, ações de execução. Então, as pessoas têm ido muito cobrar os seus créditos por meio dos tabelionatos de protesto e têm conseguido muito êxito neste intento, evitando a propositura de ações de execução, ações de cobrança, ações monitórias. O que vale dizer que nós, tabeliães de protestos, somos artífices de jurisdição voluntária. Nós evitamos que ações sejam propostas. É o que se chama do movimento pela desjudicialização das ações, do poder judiciário se afastando de determinadas atitudes, de determinados direitos que são resolvidos pacificamente pelos cartórios. Outros exemplos de desjudicializações feitas pelos cartórios: o divórcio consensual, os inventários extrajudiciais e tantos outros institutos jurídicos que eu passarei a elencar em um momento oportuno. Mas, voltando aqui para dizer um pouco mais sobre o protesto das duplicatas mercantis por indicações. É possível que se faça o protesto de um título de crédito, de uma duplicata mercantil, sem a duplicata mercantil? Sim, é possível, com base em dados, em informações passadas pelo próprio credor, com base, obviamente, em informações lastreadas. Existe um documento chamado fatura ou nota fiscal fatura, que foi assinado pelo comprador. E esse documento, ele pode lastrear a emissão de uma duplicata mercantil. Ela fisicamente não existe. Ou se existiu e foi extraviada, roubada, furtada ou não devolvida, ela pode ser novamente emitida por meio do que nós chamamos de triplicata. A triplicata é a segunda via da duplicata. Duplicata e triplicata. Então, é a segunda via da triplicata. Então, o que acontece com a duplicata mercantil por indicações? As duplicatas são enviadas, as informações, não a própria duplicata, são enviadas para os tabelionatos de protesto quanto a valores a serem protestados, a praça de pagamento, quem é o devedor e uma declaração de que, se for necessário, se for solicitado, esse credor tem a possibilidade de comprovar a existência desse crédito efetivamente sob as penas da lei civil e criminal. E com base nessas informações, o tabelião de protesto faz as intimações e, se não houver o pagamento dentro do prazo legal, realiza-se efetivamente o protesto da duplicata mercantil. Nós temos ainda que acrescentar
que os títulos de crédito virtuais estão eminentemente encartados hoje, na data de hoje, pela figura da duplicata mercantil eletrônica. A duplicata mercantil, hoje, a eletrônica, representa mais de 90% de todos os protestos que são realizados nos cartórios deste Brasil varonil. Pelo menos aqui no estado de São Paulo, nós temos uma central de remessa de arquivos, o CRA, que faz esta emissão para os tabelionatos de protesto e são informações essencialmente eletrônicas. Os credores estabelecem convênios com os bancos e, em havendo a omissão no pagamento, em havendo o inadimplemento, os bancos remetem estas informações de não pagamento para essa central de remessas de arquivos, que é a CRA, que por sua vez enviam para as pontas, para os tabelionatos de protestos realizarem os protestos destes títulos. E os protestos são efetivamente realizados, sem haver a existência de um único papel. Então, uma observação final. Tudo que nós vínhamos falando até agora diz respeito à figura da duplicata mercantil no papel. A fatura sendo realizada, a nota fiscal fatura, a partir daí a opção do credor em emitir uma duplicata mercantil, ela pode ser emitida ou não, mas se ela for emitida, é remetida para o aceite do comprador ou devedor para que ele dê o seu aceite. Se ele não der o seu aceite, esse título poderá ser protestado. Se houver a apropriação indébita desse título, faz-se o protesto por falta de devolução. Se houver a recusa fundamentada, existe a possibilidade de se acionar judicialmente este comprador para litigar a respeito dessas razões da recusa e assim sucessivamente. O que eu acabei de dizer a respeito do protesto realizado em face de uma duplicata mercantil por indicações, uma duplicata mercantil eletrônica, tem algumas nuances diferentes. Por exemplo, a duplicata mercantil eletrônica tem o seu aceite presumido. Entendido isso? Se nós percebermos nitidamente, existe a necessidade de nós estudarmos a dogmática, tal qual está lá nas doutrinas, inclusive eu no meu material que eu venho redigindo para compor o meu manual de direito empresarial, tenho que deixar claro isso. Toda a dogmática que nós estamos falando diz respeito a essa consistência histórica. Aí nós chegamos na fase do protesto, nós temos que lembrar que existe essa tendência pela desmaterialização. Então, estudem a dogmática, é necessário, é importante, mas nós estamos falando de um movimento pela desmaterialização em que, por exemplo, o aceite é presumido. Vamos avançar um pouco mais para tratarmos das duplicatas mercantis de prestação de serviços. Nós temos lá no artigo 20 e 21 da Lei de Duplicatas a possibilidade de se emitir uma duplicata mercantil para prestação de serviços. Então, empresário individual, sociedade empresária, fundação, sociedade simples, podem emitir duplicatas de prestação de serviços e tudo que nós falamos até aqui se aplica às duplicatas mercantis de prestação de serviços. O artigo 21 da Lei de Duplicatas vai tratar especificamente das recusas fundamentadas por parte do tomador do serviço. Então, por exemplo, existe um vício na prestação do serviço, existe uma divergência no prazo de entrega do serviço, existe uma divergência do preço, e aí existe a recusa fundamentada, mais ou menos como nós dissemos um pouco antes para tratarmos das duplicatas mercantis de compra e venda. Entendido isso, doutores e doutoras, vamos avançar um pouco mais para encerrarmos a duplicata mercantil, tratando das ações cambiais. A ação cambial, lembrando que o prazo para a realização do protesto cambial é de 30 dias após o vencimento.
Dito isso, podemos avançar para as ações cambiais. Prazo para a propositura da ação de execução das duplicatas mercantis. 3 anos para cobrarmos o devedor principal. Quem é o devedor principal? É o comprador e seus avalistas. E qual é o prazo para cobrar os co-obrigados? Lembrando que os co-obrigados são os endossantes, os credores antigos e os seus respectivos avalistas, desde que tenha havido o protesto cambial tempestivo, ou seja, o protesto cambial realizado na praça de pagamento correta, aquela que está expressa na cártula, e no prazo de 30 dias, conforme eu acabei de dizer, dentro desses 30 dias do vencimento. Então, para cobrar os cobrigados, tem que ter havido protesto cambial tempestivo no prazo de 30 dias do vencimento. E também, quando este cobrigado realiza o pagamento, existe a possibilidade da cobrança, uma vez que esse cobrigado se subroga nos direitos do credor, ele vai poder cobrar quem quer que ele que tenha se vinculado à relação cambial anteriormente, cronologicamente anterior a ele. Então, ele vai olhar com data anterior aos vinculados anteriormente a ele e vai realizar a cobrança deles dentro do prazo de 1 ano. Então, 3 anos para você cobrar o devedor principal e seus avalistas do vencimento. 1 ano para você cobrar os cobrigados do protesto, da lavratura do protesto, e 1 ano para cobrar os demais e entrar de regresso contados do pagamento da cártula. Espero que vocês tenham gostado imensamente desta aula. Eu preparei-a com muito carinho. Espero sinceramente que vocês voltem aqui para o canal do Tabelião, sempre que tiverem dúvidas a respeito de direito empresarial. Nós também falamos de direito notarial e registral e também falamos de oratória. Tem muita coisa bacana neste canal do Tabelião. Portanto, inscreva-se neste canal, compartilhem os nossos vídeos e nos siga pelas redes sociais, lá pelo Instagram e pelo Facebook. Procure por Breno Dores. Você não perde por nos seguir. Temos muitas dicas importantes para você. A gente faz com muito carinho. Até a próxima, pessoal. A gente se vê por aí. Tchau!